Olá, estamos entrando ao vivo, de volta aqui, nesse lugar, nesses encontros virtuais aqui com a Baetê. Esperando aí, minha parceira Carlinha Lua também chegando. Isso, Carlinha já tá por aí, Tarsi. Vamos lá, colocar a Carlinha aqui pra gente começar esse papo gostoso aqui hoje sobre educação infantil. Olha ela aí, Carlinha. Oi, tudo bem? Eu sempre mostro uma parte ou outra da minha casa antes de chegar aqui, né? Normal. Eu vou prestar atenção Já na tava próxima até aqui vez, rindo. porque é um risco sempre. É. Tá meio escuro aqui, Tudo não tá? bem? Eu tô. Tá me vendo bem? Tô Tá tranquilo. bom. Vendo e ouvindo. Ainda O bem, eu pessoal também que tá estou me vendo chegando dessa aí. vez. Ah, que bom. Pessoal, sinalizem aí se tá tudo bem, se o som tá chegando legal, se nossa imagem tá direitinho. A gente já agradece aí, pessoal que tá vindo, que tá chegando. A gente já tava com saudade desse momento aqui, desse encontro. Muita saudade. Muita. Mas tivemos uma experiência bem gostosa no mês de outubro, né, com o nosso curso online. Foi a primeira experiência aí. A Paula tá falando, saudade de vocês nas quartas, né? Nossa parceira aí de curso. Foi muito gostoso mesmo. Nossos encontros de quarta-feira foram emocionantes. Você tá A gente falhando um sentiu pouco pra falta. mim, Fabi. Tô falhando? Um pouco tá, pra mim tá. Segue o fluxo, vamos ver. Não sei. Não sei o que fazer, né? Porque coisas da internet, né? Coisas Eu da tô te vendo internet. normal. Oi? Foi maravilhoso mesmo, Paula. A Paula tá falando aí que foi Então, gente, maravilhoso, né? não, foi uma experiência bem bacana pra gente também. A gente ficou assim, foi um grupo excelente, valeu a pena, né? A gente aproveita para agradecer mais uma vez essa parceria e para quem já esteve conosco num curso como esse, para quem ainda estará, fiquem de olho, porque em breve a gente tá planejando coisas, né? A gente está nesse processo de planejamento na incubadora. É isso aí. Bem, vamos lá. Espero que a internet nos ajude, né? Também deu uma falhadinha aqui para mim e você, Carlinha. Vamos tentar. Acho que esse tempo nosso vai ser aquele atrasozinho, aquele delay, mas a gente vai se ajustando aqui para a gente fazer esse papo ser gostoso. Hoje, vamos conversar sobre educação infantil, né? Nossa, é um assunto que a gente se sente em casa, se sente à vontade, mas é muito mais do que um assunto, uma pauta. Para a gente é uma luta, uma militância, é a nossa paixão, é a nossa briga, sim, de todos os dias, né? Então, assim, e eu acho que acontece isso com quem é da educação infantil, acaba pegando, né, esse lugar da luta, né, pela valorização, né, pela valorização profissional, inclusive, pela valorização do próprio segmento, da própria etapa de ensino, pela valorização da infância, né, pelo respeito à infância. Então, hoje a gente vai ter um papo sobre esse lugar da infância, da educação infantil, da educação para a infância, né? Eu só queria dizer que eu acho que a gente tem aqui uma grande maioria, provavelmente, das nossos ouvintes aqui hoje, participantes, professoras da educação infantil, certamente, a grande maioria, mas que a gente precisa reverberar muito esse assunto, né? Porque, afinal de contas, hoje eu acho que a gente vai concluir e todas vocês, professoras e professores que estão aí, vão confirmar o que eu vou dizer, né?
ser professor de educação infantil não é fácil. É preciso estudar muito, né? É preciso correr muito atrás, é preciso estar sempre se atualizando, é muita coisa para estudar, são muitas vertentes diferentes que a gente precisa conhecer. Então, a educação infantil não é para aventureiros, não é para quem está apenas passando pela educação, muito pelo contrário. É uma coisa muito séria. Só quem brinca na educação infantil são as crianças. A gente trabalha e muito, estuda e muito. Então, assim, já de cara a gente começa pedindo a vocês que ecoem, né, reverberem essa nossa live, essa nossa fala sobre educação infantil, para que outras pessoas, inclusive não só educadores, como também pais pais e mães, familiares, né, de alguma forma pessoas envolvidas com a educação infantil, que elas entendam sobre a educação infantil e, mais ainda, entendam a necessidade de estudar sobre a educação infantil. Então, que esse momento aqui, que não vai ser longe de ser um estudo aprofundado, né, Carla? Porque tudo que a gente vai falar aqui precisa estudar muito mais, mas que seja um passo aí para a gente falar sempre de educação infantil. Sim. É importante, né? Além de tudo isso que a Fabi falou, eu fico aqui sempre pensando que a gente recebe muita gente aqui, que são pessoas que nos conhecem, né, da nossa trajetória, inclusive de cursos presenciais também, né, quando a gente podia, né, estamos aguardando aí, quando a gente puder retomar essa parte também. Mas tem gente que não conhece a gente, né? Então, assim, é muito bom quando nos acompanham e poder falar hoje especificamente sobre educação infantil, porque vai conhecer um pouquinho sobre o que nós pensamos e conhecemos sobre educação infantil. Então, isso é muito, muito importante, porque o Abaetê trabalha com a formação de professores, de gestores, de coordenadores pedagógicos, enfim, dos educadores, né, que estão ligados a essa formação da infância. O nosso foco é a educação infantil, embora a gente compreenda que essa educação ela vai se estender. Quando a gente fala de infância, a gente tem a certeza absoluta que a infância não termina aos 6 anos, quando eles estão saindo da educação infantil e indo para o ensino fundamental, né? Então, a gente sabe a importância dessa continuidade também. Mas, para que a gente se tornasse cada vez mais consistente naquilo que a gente propõe a dividir com vocês, compartilhar, nós focamos, né, nessa etapa da educação básica, na educação infantil, e aí a gente vem trazer toda a nossa contribuição. Hoje, sobre assuntos que conversaram conosco, fizeram perguntas, né? E por isso que a gente está aqui para contribuir aí com esses questionamentos. É verdade, a gente trouxe aqui, né? Fabi, desculpa te interromper, mas e mais do que trazermos perguntas, respostas às perguntas de vocês, a gente espera sinceramente deixá-los com mais perguntas, né? Que a ideia é essa. A ideia é mais perguntas, exatamente, mais aprofundamento, mais estudo, porque a educação infantil precisa muito disso. Muito. Isso aí. Assim. Que a gente saia daqui com mais interrogações, com muitos macaquinhos pulando no sótão, com muitas ideias para desbravar, né? Porque o nosso papel é sempre esse, é provocar, provocar reflexões, né? Tirar a gente daquele lugar de conforto também, né? Que a gente precisa sair daquele lugar comum, até porque, Carlinha, eu acho que, assim, para começar, a gente tem que lembrar o seguinte, a educação infantil é sempre uma etapa carregada de muito, assim, senso comum, né? Todo mundo acha que sabe sobre educação infantil, que é fácil trabalhar. Um professor, quando se forma iniciante, ele logo escolhe a educação infantil normalmente porque acha que é mais fácil, né? Que é comum as pessoas buscarem dar essa oportunidade de primeira experiência na educação infantil. Isso é maravilhoso, né? A gente acolher essas primeiras experiências aí é maravilhoso. E é muito legal que a gente... Só que é muito importante a gente entender, assim, que de fato, primeiro,
provavelmente a educação infantil que nós tivemos está muito diferente do que hoje a gente entende sobre educação infantil e até mesmo sobre o que os documentos legais dizem sobre educação infantil. Então, por isso que é tão importante estudar sobre educação infantil. Porque a experiência que a gente teve na nossa infância, e eu digo isso para todos, mesmo aqueles que estão se formando agora na graduação, certamente não viveram essa educação infantil da qual nós estamos falando agora, porque isso é tudo muito novo mesmo. Então, são mudanças muito drásticas de concepção, de algumas raízes que a gente precisa ir quebrando, porque historicamente a educação infantil ela foi constituída de uma forma que hoje, com um olhar para a infância, isso mudou muito. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer a educação infantil. Provavelmente, quem nunca entrou, quem não estudou nos últimos anos sobre educação infantil, não entra numa sala de aula de educação infantil nos últimos 10 anos, né? Ou 12, 13 anos, não sabe e tem uma ideia, né, muito diferente, talvez uma experiência muito diferente, porque isso tudo realmente é uma construção nova, relativamente nova, principalmente em se tratando de educação, né? 20 anos para educação é muito pouco, né? É verdade, é verdade. Então, assim, a gente primeiro compreender em que quem é essa criança é o fator fundamental para a gente poder compreender a educação infantil, né? Então, assim, se nós temos uma trajetória histórica que vai contar que a educação infantil surge, né, ainda exclusivamente como pré-escola, né? Ela surge para suprir uma necessidade, uma preparação para o ensino fundamental, né? Então, historicamente, a educação infantil, ela não tem características próprias, né? Ela vem para ser um suporte para um outro lugar, que aí sim seria a educação propriamente dita. Então, ela já chega com essa carga, né? Essa é uma questão. E depois, a partir dos estudos e da legislação que vai avançando, né, começa a se pensar, então tá, como vai ser esse currículo da educação infantil? Agora ele está lá se preparando, mas não é só isso, porque as pesquisas vão mostrando que as crianças também estão ali num outro processo. Essas crianças de 5 anos que estariam na pré-escola naquele período, são crianças que já apresentam ali possibilidades outras. E isso é um desafio para a educação, né? Então, assim, começa a investigar isso. Exatamente. Assim, então, nessa trajetória, a gente tem aí esse olhar da pré-escola, como a Carla falou, dessa preparação. E antes disso, a gente ainda vive um momento, né, bem inicial, de uma educação infantil completamente assistencialista, né? Então, foram 2 marcos, assim, daquele lugar muito maternal, de cuidar mesmo das crianças, um lugar, né, onde se deixava as crianças para serem cuidadas, normalmente por outras mães, por isso tem majoritariamente um lugar da mulher, do feminino, né, da presença feminina nessa educação infantil também. Então, esses 2 marcos, e depois a gente trouxe esse lugar da pré-escola. Então, esses 2 momentos da educação infantil acabaram trazendo uma ambiguidade muito grande, porque ou você tinha um lugar meramente assistencialista do cuidar, muito maternal, sem muito preocupação com a aprendizagem, né? Sem achar que é necessário cuidar, sem entender que a criança está ali numa etapa de aprendizagem também. E depois torna-se exatamente um lugar onde não se tinha um modelo de currículo, um estudo sobre essa infância, como não tinha, pega-se todo um modelo do ensino fundamental e aplica-se na educação infantil, desconsiderando totalmente as especificidades dessa etapa. E aí a gente tem uma ruptura de um lugar muito mais do cuidado para um lugar muito mais focado apenas numa preparação
inclusive, com um foco muito grande no ensino da leitura e da escrita, porque preparar para o ensino fundamental significava preparar para o ensino da leitura e da escrita. Então, desconsiderava-se todo o restante, né? Exatamente as necessidades dessa criança para focar em algo que era para preparar para, né? Então, é importante a gente entender esses dois momentos, porque hoje a gente tem um entendimento que educar e cuidar são indissociáveis, né? Então, na educação infantil, a gente cuida também, e sim, isso é currículo. E esse foi o primeiro avanço. Né? Esse foi o primeiro avanço, né? Da primeira diretriz de 99, né? De 1999. Exatamente. Então, assim, nessa primeira diretriz... um pouco essas duas vertentes, né? Exato. E aí, só para dar importância, Carla. Vamos. Vai. Olha, o nosso delay tá deixando a gente se atropelar, gente. Desculpa aí. Tá sim. Desculpa esse atropelo, mas eu realmente estou ouvindo, acho que a Fabi, um pouco depois. Você também tá cortando para mim um pouquinho também, mas vamos lá. Então, assim, falando da importância dessa etapa, né? Qual é a importância de se pensar uma educação infantil? Ou melhor, antes de se pensar um espaço institucional, né? Na importância dessa etapa do desenvolvimento humano, né? Vamos pensar um pouco sobre isso. Afinal de contas, a criança é um ser humano em sua fase inaugural, né? Ela é a primeira, está inaugurando a vida, né? É o primeiro contato dela com esse mundo externo, né? Desde o nascimento, é exatamente esse espaço da infância, né? Que vai até, assim, no caso, a etapa que traz a educação infantil, essa primeira infância, né? Que a gente vem aqui dentro da escola tratando das crianças até 5 anos e 11 meses, e como Carla falou, essa infância permanece no ensino fundamental 1, mas a gente faz esse recorte dessa primeira infância aqui, né? Qual é a importância da gente cuidar e pensar na especificidade? Que criança é essa, né? Que a gente tem, quais são essas necessidades e o que isso traz em termos de desenvolvimento humano? Quais são os impactos disso, né? Você quer falar aí? Puxar o boi? Então, posso, assim. Então, dentro dessa importância da criança, dessa necessidade toda, quando a gente começa a pensar isso, a gente, pelos estudos, né, a gente começa a pensar o seguinte, como essa criança, ela constrói o seu conhecimento? Então, essa é uma questão. Então, os estudos foram muito pensando nisso, porque assim, se a gente vai falar de educação, a gente vai realmente falar de aprendizagem, né? A gente vai falar de relação, né? São requisitos, são situações importantíssimas e fundamentais na educação. Então, assim, compreender o que uma criança... E aí, veja só, a educação infantil, ela compreende de 0 a 6 anos, né? Então, aos 6 anos é quando a criança ingressa no ensino fundamental. Então, o que acontece nesse período? Desse período da educação infantil? Quem convive com criança sabe muito bem. Existem mudanças, né, nessas idades que são bem grandes nesse processo. Então, não basta também entender toda essa faixa etária de 0 a 6 anos. Eu tenho que entender essa faixa etária como uma primeira infância, mas eu preciso, sim, compreender cada fase desse desenvolvimento. E mais, eu preciso compreender que esse desenvolvimento ele não é linear, ele não é igual para todas as crianças. Então, assim, isso já faz uma total diferença para você entender a criança. E aí, assim, eu estou falando da educação da escola, né, educação escolar em si, mas a gente percebe que para as famílias isso também é muito importante, né? Não é à toa que se recomenda que essa criança seja acompanhada pelo pediatra, né? Que essa criança seja... porque o pediatra, nesse primeiro momento, quem vai dar as informações, né, sobre esse desenvolvimento,
porque o pediatra, em geral, ele fala do desenvolvimento físico, motor e tudo mais da criança, mas ele também percebe, né, pelo menos aqueles que têm mais sensibilidade, ele também percebe como é que essa criança está se desenvolvendo também na sua relação e tudo mais. Isso é assim, é imprescindível. Então, assim, na escola, qual é o nosso cuidado? Né? Compreender quem é essa criança. Então, a gente já fala por aí. Isso eu estou falando, tá, gente? Linhas bem gerais para a gente entender aonde que a gente quer chegar. Então, assim, compreender essa criança. Que criança é essa? Qual é esse contexto dessa criança? Porque também vai diferenciar, né? Então, assim, qual é a classe social, vai diferenciar, qual é a cultura, né? Quais são os seus desejos, suas relações, as relações que se estabelecem. É uma criança que convive só com adulto? É uma criança que convive com outras crianças fora do espaço escolar? Como é isso? Então, assim, é complexo, entende? Então, é por isso que a gente fala... Ou seja, né, Carla, o desenvolvimento infantil, ele está muito ligado às experiências de cada criança mesmo, né? E em que lugar, em que aspecto, em que contexto até social ela está inserida, né? Então, assim, antigamente, a gente tinha uma relação com o desenvolvimento infantil muito ligada, assim, os estudos eram muito mais focados a esse desenvolvimento, muito ligado à parte psicológica, né? Então, assim, as habilidades de cada etapa era muito fechado, né? Hoje em dia, a gente entende, olha o desenvolvimento infantil, e para estudar sobre essa criança, é preciso compreender todos esses fatores aí que você colocou. Então, assim, até mesmo a forma como ela chegou ao mundo, a forma como ela é acolhida na família, a forma como as relações afetivas. Então, tudo isso interfere no desenvolvimento dessa criança, né? Uhum. Inclusive, o que a família pensa sobre essa criança, que é o primeiro contato dela, né, nas relações sociais, é com a família, né? Então, o que essa família pensa sobre ela, o que essa família entende sobre a infância, de que forma, qual é o lugar que essa criança ocupa nessa família. Então, a forma como ela interage, né, em casa, até mesmo, acho que tem total relação, por exemplo, o desenvolvimento infantil, ele tem total relação com a alimentação das crianças, com a forma como eles são inseridos nesse processo de alimentação. Então, tudo isso hoje em dia, a gente entende, e isso tudo vem para a escola também, né? Na escola de educação infantil, todos esses contextos, é por isso que todos os atores, né? Família, a escola, a criança, todos esses atores, eles são importantes da mesma forma, né? De estarem construindo, porque é a subjetividade de cada serzinho, né? A gente, na verdade, está falando de muitas infâncias, né? Cada criança tem uma história, uma experiência, e até a questão cultural daquela localidade, tudo isso vai fazer o processo de desenvolvimento de cada criança acontecer de forma diferente. Ou seja, não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo pacote e dizer: as crianças de 2 anos são assim, fazem assim, podem fazer isso. Os de 3 são assim, né? São capazes de fazer isso e devem aprender isso, né? Não dá, porque as crianças de 2 anos, cada uma tem uma experiência totalmente diferente uma da outra. Então, assim, quando a gente recebe essas crianças na escola, a gente percebe essa diferença exatamente das experiências que ela teve até chegar na escola, né? E aí a neurociência traz uma explicação, eu vou passar a bola já. Aí a neurociência traz uma pesquisa que é extremamente importante dessa fase, né, dessa primeira infância, que ela até faz uma referência, né, chama de janelas de oportunidade, né? Acho que todo mundo educador já ouviu essa expressão, né? Como as crianças são esponjas, né? Absorvem tudo. E aí isso tem um lugar muito sério nesse desenvolvimento humano, né? E é claro que é também sério na relação em que, da forma como a gente oferta
essas experiências para essas crianças. Então, sim, é exatamente nessa idade em que o caráter, a personalidade, os valores, até morais da família, elas estão sendo absorvidos pela criança também. E é a parte do cérebro, exatamente, que desenvolve, o cérebro se desenvolve muito até os 6 anos de idade. É absurdamente rápido demais, né? Os neurônios estão ali produzindo muito, as sinapses vão Por isso é acontecendo muita todas ao mudança mesmo de tempo. ano a ano. Uhum. Muita mudança de ano a ano. Então, é papel da educação infantil, dos educadores dessa infância, garantirem todas as condições emocionais, afetivas, nutricionais, então de saúde física e emocional, para garantir um desenvolvimento saudável para toda a vida. Então, o que a gente traz de aprendizagem na educação infantil garante um bom desenvolvimento humano, né? Já tem aí países, né, que investem muito, que tem noção disso, né? Os países mais evoluídos em termos de educação, eles investem muito na primeira infância, porque eles têm já cientificamente comprovado de que todo o dinheiro investido na primeira infância, ele vem para o Estado muito em retorno financeiro até futuramente, porque você tem uma sociedade mais saudável, que busca muito mais autônoma, você tem indivíduos mais produtivos, mais criativos, mais independentes, seguros. Então, assim, tudo isso a gente garante, né, com as boas experiências na educação infantil. Daí a importância dessa etapa, né? E quando a gente vai envolver toda essa educação da infância, né, como você falou, quando você fala da formação humana, então aí a gente está já indo para além. Eu não posso pensar uma educação que vai ficar limitada, né, como já ficou. E aí, gente, vamos entender uma coisa, né? Não são modas, tá? Ah, agora vem a moda disso, agora vem a moda daquilo. Tirem isso da cabeça. O que acontece são estudos. E as coisas avançam, e ainda bem que avançam, porque nós avançamos, né? Nós evoluímos. Esse é o processo. Então, e as crianças, consequentemente, né? Então, assim, qualquer pessoa que convive com uma criança hoje sabe que não é uma criança hoje que nasce hoje em 2020 ou que hoje tenha 5 anos em 2020, não é a mesma criança que teria 5 anos em 2010. Eu não vou falar de 10 anos, tá? Então, assim, gente, é assim. Que bom que é assim, né? Então, a educação tem que acompanhar. Então, não é modinha. É por isso que a gente tem que se atualizar, tá? Alguém falou aí que não tem receita de bolo. E é isso mesmo, não tem não. A única forma de você lidar com a educação da infância é você se manter atualizado. Ponto. Né? Então, assim, mas não é atualizado somente. As crianças são seres em construção, né? Isso, exato. Então, a gente também, sabe? Então, a gente não pode estagnar. Então, esse processo de estudar e de eu me atualizar, que não está somente nas teorias, mas as teorias embasam as nossas práticas. A gente também tem que parar com essa noção de que teoria é uma coisa e prática é outra. Isso não é real, tá? Botaram isso na nossa cabeça para a gente não acreditar que nós construímos teorias com as nossas práticas, né? E assim, e a gente faz isso, e muito. Tá? Então a gente precisa ter esse lugar. Se coloque. E aí, assim, eu gosto de falar, quando a gente fala de educação infantil, uma coisa que me toca muito em falar é da própria valorização do professor da infância. Né? Então, assim, fala-se muito do professor da universidade. Sim, ele é uma pessoa preparada, ele é uma pessoa que passou pela universidade, ele é uma pessoa que conquistou o seu mestrado, o seu doutorado, provavelmente com muito esforço, né? Porque não são coisas simples, está lá como um professor da universidade. Que ótimo,
Mas nós, professores da infância, né, nós também temos um lugar muito importante. Primeiro, porque a gente pode conquistar tudo isso também e devemos ir por caminho afora. Segundo, porque no lugar onde nós estamos, como professores da infância, a gente está com a fase mais importante da educação, né? É a mais importante de todas, porque é a base, né? E a própria legislação também vem vem contribuir com tudo isso. Olha como é que é, né? Assim, e ainda assim a gente vê uma desvalorização de maneira geral do professor da infância. Mas a gente precisa também se colocar no lugar de quem se valoriza. Isso também é importante. Isso, exatamente. Eu acho que esse lugar da valorização parte muito daqui da gente, né? Então, quando a gente entende a importância do nosso papel como educador ou como professor dessa etapa de ensino, a gente precisa se valorizar porque a gente, entendendo a tamanha essa importância. Então, é claro que tem muita coisa, a gente poderia, né, fazer uma live só sobre essa importância, porque tem tantas coisas que envolvem essa etapa no que diz respeito ao desenvolvimento infantil, que o tempo é sempre curto para isso, né? Então, assim, o primeiro passo é esse, para essa valorização, é a gente entender a importância dessa etapa e a importância do nosso lugar nessa etapa, e aí com muito estudo, né? E aí, Carlos, você estava falando, você ia começar a falar, acho que da legislação, né? Que a gente hoje tem que brindar e agradecer de termos uma legislação tão favorável à infância e que respeita tanto a infância como hoje a gente tem, né, Carla? Exatamente. E isso é um assunto que não é somente para os docentes e para os gestores. Isso é um assunto de pais também. A gente tem puxado muito essa ideia, né? É claro, a gente tem vários tipos de família, né? E vários tipos de classe social. Algumas pessoas se aprofundam em alguns pontos quando vão escolher uma escola para o filho, outras em outros pontos, né? Isso vai depender de uma série de coisas. Mas uma coisa que é muito importante é o seguinte: existe uma legislação que fundamenta tudo o que acontece na educação infantil. Proposta pedagógica, a prática pedagógica, a avaliação, tudo está ali. O currículo, tudo está ali, tá? Então, veja só. Hoje, nós temos a Diretriz Curricular Nacional para a Educação Infantil, que é uma lei que foi promulgada em 2009. Veja só, 2009, nós estamos em 2020. O que acontece com esse documento? Primeiro, é um documento mandatório. Com esse documento, nós organizamos tudo que diz respeito à educação infantil, tá? Qualquer outra coisa que nós temos em termos de referenciais ou, como se diz, manuais, livros, estudos e tudo mais, são complementares a essa diretriz. Mas é a diretriz que é onde vocês têm que ir para poder reconhecer o que é necessário para a educação infantil, tá? Então, quando a gente vê lá na diretriz, ela já começa explicando direitinho o que é, quais são as concepções que ela traz, e aí ela vai dizer qual é a concepção dela de criança. Porque quando a gente cria um documento, eu preciso dizer em que eu estou me baseando, né? Então, em que eu me baseio? Eu me baseio na concepção de criança, no caso da diretriz, né? Da educação infantil. Da concepção de criança, na concepção de educação infantil, na concepção de proposta pedagógica, na concepção de currículo, né? Então, essas são as concepções principais que a diretriz traz para poder explicar o que é isso, e a partir desse momento que a gente sabe o que é isso, é que a gente vai organizar o trabalho. Sem saber disso, não tem trabalho, né? A gente não consegue organizar. Nenhum outro
nenhuma outra organização, nenhum outro documento que a gente venha colocar em prática não vai fazer sentido se a gente não partir da concepção, né? Porque por trás de qualquer uma ação nossa com as crianças ou com a organização da escola, existe uma concepção. A gente é que não para pensar sobre isso, né? Mas quando a gente organiza uma coisa muito simples, quando a gente faz nosso planejamento, né? Já até colocou aqui o Marcelo, né? Planejamento, a palavra era essa, exatamente. Quando a gente faz nosso planejamento, a gente já coloca ali o que a gente pensa sobre as crianças. Quando a gente faz uma escolha metodológica para a nossa escola, uma linha filosófica, uma metodologia de trabalho, uma escolha de uma pedagogia, de uma linha de pedagogia, a gente está fazendo uma escolha a partir das nossas concepções. Então, assim, o primeiro lugar de se pensar sobre esse projeto todo da educação infantil é entender essas concepções. E esse foi o grande marco das diretrizes, né, Carla? Assim, ele um documento que declarou, né, que a atuação de qualquer proposta pedagógica e organização da escola de educação infantil precisa partir dessas concepções. E exatamente essas concepções que a diretriz assumiu um lugar de defesa da infância. E esse foi um grande marco e também o que tira um pouco os profissionais do seu lugar de conforto. Tirou as pessoas do senso comum de achar daquela criança que é do futuro, do vir a ser, né? A criança é hoje, é agora. A diretriz reconhece essa, né? A concepção de infância que traz a diretriz é de uma infância potente, de uma criança autônoma, protagonista, né, da sua própria aprendizagem, né? Uma criança que aprende brincando e interagindo com outros, uma criança que é produtora de cultura, de direitos também. Então, ver essa criança como um cidadão, mesmo com 2, com 1, com 0 anos de idade, entendeu? É produtor de cultura, é sujeito histórico e de direito. Então, isso mudou muitas coisas. E tem uma questão aí importante. Quer dizer, eu quero até lembrar vocês uma coisa. Nós estamos aqui na página do Abaetê, do Instagram, né? Nós estamos colocando no nosso feed uns posts que estão justamente falando sobre, entre outros, uns que estão falando especificamente das diretrizes, tá? É bacana vocês darem uma olhada lá, porque a gente está colocando, a gente dividiu para poder simplificar para vocês e trazer isso de uma maneira clara e direta, né, essas ideias sobre a diretriz. Então, a gente está lá falando em geral da diretriz, já falamos sobre concepções, falamos recentemente sobre princípios e a gente está continuando. Cada semana, a gente está colocando um pouquinho lá para vocês. E isso é assim, para a gente entender que o avanço da diretriz foi tão grande que a partir do momento que ele reconhece essa criança que é produtora de cultura, essa criança que é uma criança que constrói os seus saberes e conhecimentos. Veja só, lembra quando a gente falou dessa pré-escola lá atrás, que entra para ser uma base para o ensino fundamental, para a classe de alfabetização e tudo mais? Naquele momento, não se reconhecia a criança como produtora de cultura. Pelo contrário, a ideia de infância era daquele ser incompleto, daquele ser que precisava do outro, somente do outro, para poder compreender as coisas. E a gente já avançou para entender que as crianças constroem por si só os seus conhecimentos. Então, assim, é na interação, e na curiosidade, né? As crianças são curiosas. E o melhor, elas são curiosas e não têm medo da curiosidade delas. Tanto é que aprontam, né, gente? Mas é por curiosidade. Então vai lá, tá com o dedinho na tomada assim, tá mexendo no bichinho, tá pegando a baratinha na mão. É isso mesmo, né? Então, assim, chega até a ficar arrepiada quando penso nisso.
essa criança não pode ser uma criança que vai ficar sentada atrás de uma mesa, ouvindo alguém falar e reproduzindo coisas. Não existe. Eu ouso dizer, eu sempre falo isso, eu ouso dizer que nunca existiu. É que não se enxergava a criança. Entende? Então, assim, hoje a gente enxerga e a gente não pode fechar os nossos olhos. É nossa obrigação. A visão dessa infância, né, antes dessa diretriz, que estava muito... acho que a diretriz tirou essa cortina, né, que tinha por trás dessa concepção, né? Acho que tinha ali um adulto com muito medo dessas crianças, né? Sempre querendo... acho que a escola em si, porque é um lugar do controle, né? Então, assim, por as crianças serem esses seres de explorar, de experienciar o mundo, de sensorial, de precisar colocar a mão em tudo, precisava alguém controlar essas crianças, né? Então, a educação, historicamente, já é esse lugar do controle mesmo, né? E isso para a criança não funciona, gente. Não adianta. A gente vai acabar... o desgaste fica muito grande, porque... E na verdade, a gente acaba interrompendo um processo que é extremamente importante nesse processo de construção da aprendizagem, que é o de exploração, de curiosidade, de vivenciar essas experiências, né? Então, acho que partindo dessa ideia dessa criança que explora, que conhece o mundo a partir do próprio corpo, né? Daí, Marcelo, que você falou, fala da importância do professor de educação física. Assim, não tem como você não pensar uma infância sem um profissional que pense nesse corpo, né? É de extrema importância um profissional da educação infantil, porque é aprendizagem, a profissional de educação física, junto ali na parceria com os professores, porque esse corpo é ele que é o caminho da aprendizagem, é pelo corpo. E o profissional do corpo, né, na educação infantil é o professor de educação física. Então, tá aí, parabéns, você que tem esse trabalho, está aqui assistindo uma live sobre educação infantil. Certamente você é um apaixonado pela educação infantil. E a gente precisa muito, né? Isso aí, o corpo em movimento, é isso que é assim que se dá o processo de construção do conhecimento pelas crianças, né? O cérebro e o movimento é que faz as conexões do cérebro com o corpo, né? E aí a gente tem uma concepção de criança que é ativa, potente, que é produtora, e junto a isso a gente tem uma concepção de currículo, né, Carla? O que seria, então, esse currículo de acordo com as diretrizes? Quer falar? Agora que eu te ouvi. 2 horas depois, 2 horas. Agora caiu uma chuva danada, então só Deus sabe, mas nosso senhor da internet vai segurar aqui. Então, olha só, o que acontece? O currículo. Primeiro, na diretriz já está lá especificado que ele é um conjunto de práticas. Então, assim, se ele é um conjunto de práticas, eu não posso, veja só, cuidado, hein? Eu não posso simplesmente ter algo pré-escrito, né? Eu preciso entender esse currículo como algo cotidiano que acontece no dia a dia. Eu preciso ter isso. Isso não significa que não exista planejamento, nem que não exista objetivos, né, intenções sobre tudo aquilo que eu vou propor. Muito pelo contrário, né? Se eu conheço que a criança é produtora de cultura, né? Que ela tem a capacidade de construir seus saberes e conhecimentos. Então, eu sei que ela tem essa condição. Então, eu sei que ela vai poder, vai precisar de contextos que colaborem para isso. Então, a criança, nesse currículo, pensando esse currículo, não é uma ideia de receber coisas que são transmitidas para que eu possa acumular, né, na minha mente. Tá? Então, assim, a gente tem que sair desse lugar. E aí a gente avança para dizer prática, né?
Currículo acho que a diretriz traz, é um conjunto de práticas intencionalmente planejadas, permanentemente avaliadas, né, que articulam as experiências, não, que articulam os saberes e conhecimentos nas experiências das crianças. Então, isso é o currículo da educação infantil. E aí que eu vou falar... Nada de prescrição, e sim de ação, né? Isso, e aí que entra a questão da experiência, né? Desse processo que a criança vivencia no cotidiano. Então, assim, como é que a criança aprende? Por que na educação infantil se fala tanto em deixar as crianças vivenciarem, né, várias possibilidades para que elas construam ali seus saberes e conhecimentos, que elas vivenciem experiências, né? Porque é desta forma que ela aprende. Primeiro, porque ela aprende com o corpo todo. Quando eu estou falando de criança, eu queria botar 1000 parênteses aí, tá, gente? Nós também, tá? Primeiro, porque fomos crianças. Segundo, porque a gente continua assim. Se a gente parar para pensar, a gente aprende com o corpo todo, né? Então, quando a gente fala assim do corpo em movimento, a gente também não está falando só do corpo que se movimenta, mas externamente. A gente também fala desse corpo interno, que também se movimenta nesse processo que é de conhecer, né? Então, olha, é muita coisa aqui, gente. A gente é inteiro. E se a gente é inteiro, se a criança é inteira, ela precisa aprender com o corpo todo. Então, a diretriz, ela também vai... Outro avanço da diretriz é que ela também vai colocar ali claramente que o currículo precisa ser vivenciado através de experiências. Então, já está claro na diretriz que a criança precisa vivenciar a experiência, ou seja, vamos botar assim, ela precisa fazer coisas, ela precisa sentir o mundo, ela precisa dar vazão à sua curiosidade, ela precisa sentir o sabor da vida. É assim que a gente aprende, né? Não é numa mesa. Não é só com a cabeça e com a mão, né? É muito importante isso, assim, né? Porque a gente, enquanto professor, a gente acabou aprendendo, né? Senta as crianças e executa aquelas tarefinhas com a mão e, assim, é olho e mão, né? Isso faz um corte, uma ruptura desse corpo que interfere totalmente no desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos. Porque aprender por experiência, né? O primeiro que você traz, as crianças, elas são sensoriais, né? Elas precisam do contato sensorial com o mundo à volta, né? Para exatamente fazer essas conexões que o cérebro precisa fazer, e a sensorialidade está em todas as partes do corpo, e em todos os sentidos. Então, só executar uma tarefa nunca vai ser nem 10% suficiente para abarcar toda essa sensorialidade, todo esse corpo, né? Então, esse marco das experiências, né? E eu sugiro que a gente já fez aqui estudos e lives sobre experiência, e sugiro que vocês estudem muito sobre o que é experiência. Tá lá no nosso canal do YouTube. A experiência envolve o prazer, envolve a emoção, envolve essa subjetividade de cada um poder viver aquela experiência de uma forma diferente e subjetiva. Então, tem uma individualidade. Não dá para ser, sabe, aquela monte de coisa que todo mundo faz igual e aquela produção, né, que todo mundo executa e faz tudo igual. Isso não é uma experiência, né? A experiência é muito mais do que isso. Então, são exatamente essas experiências que vão fazendo com que que o nosso cérebro vá evoluindo e criando as conexões e as marcas que ele precisa para, né, para plasticidade neural. Então, quanto mais experiências, mais diversificadas, e de corpo inteiro as crianças tiverem possibilidade de vivenciar, mais aprendizagem. E aí tem um outro fator que também está ligado à concepção de criança, que é o protagonismo que a diretriz traz. A criança é o centro do planejamento curricular.
Essa expressão que está na diretriz muda totalmente a ótica do papel do professor e o lugar do professor nesse processo, né? Então, quando a gente pensa o que é planejar uma experiência, né? É organizar ali um contexto em que a criança vai ser o centro, e aí esse centro do planejamento não é só do professor, é da escola como um todo. Tudo na escola precisa ser pensado pela criança e para a criança. E o adulto tem muita dificuldade de fazer isso, por ser dominador demais, e normalmente acaba organizando todo o contexto da escola muito mais para facilitar ou na ótica do adulto do que na ótica da criança. Então, pensar que a criança é o centro também quer dizer pensar espaços que são apropriados para as crianças, pensar propostas adequadas para cada idade, pensar materiais adequados para aquela infância, pensar o que esse desenvolvimento infantil precisa, respeitar essa infância e colocar a criança num lugar onde eles, de fato, quando se fala no centro, é que tudo gira em torno dessa especificidade, dessa necessidade da criança. O professor, ele tem um papel extremamente importante. Não é tirar o professor dessa importância, mas é tirar ele do pedestal e colocar ele junto com as crianças no mesmo processo. Não é uma educação de cima para baixo. É uma troca, né? É uma experiência que os dois estão participando juntos. Então, realmente, eles aprendem juntos. Então, ali não tem... É lógico que o professor tem mais conhecimentos, o professor viveu mais experiências de vida, estudou mais tempo, ele sabe mais coisas, mas não quer, pode saber coisas diferentes. As crianças podem saber coisas que os professores não sabem, né? Então, essa relação é muito igualitária, muito horizontal das crianças com os professores faz muita diferença e mexe muito com o professor na sua ação pedagógica. Então, é uma inversão muito grande de perspectiva e de concepção. Que antes a gente tinha um professor que ia para a sala de aula com tudo pronto, né? Com uma lista de tarefas para as crianças executarem. Hoje a gente tem uma visão de um professor que possibilita, através de um contexto, experiências que cada um vai vivenciar da sua forma e da sua maneira. E ele está ali para articular esses conhecimentos que ele tem, com que a criança tem, com que a sociedade tem, com que, né, todo conhecimento científico, tecnológico e tudo que está circulando, né? E quando você fala desse professor, você acaba reforçando, né, que ok, o protagonismo é da criança, mas existe o protagonismo do professor, né? E isso houve aí vários ruídos, né, nessa comunicação quando as pessoas foram interpretar, né, logo que a diretriz chegou, né? Inclusive acreditando que agora seria a gente só tinha que observar as crianças, só isso, e a gente não, né, ficar meio esperando a borboleta passar, como uma expressão que todo mundo ouvia, né? E assim, gente, chega, já deu isso, não é isso, já está claro que não é isso, né? Na verdade, essa nossa forma de organizar os contextos é que vai fazer diferença para que essa criança avance, ou avance mais ou avance menos, né? Claro, existem uma série de fatores, tá? Eu estou falando exclusivamente do nosso papel. Existem outros fatores que vão influenciar também na construção desse conhecimento, nesse caminhar da criança. Bom, outro ponto que é importante, né, que ainda está ligado à diretriz, que ele vai falar da experiência, e que veio nessa diretriz, que não era tocado na diretriz passada, é a questão dos princípios, né? Então, a diretriz diz claramente que quando você organiza todos esses contextos, né, as práticas pedagógicas, a proposta pedagógica da escola, ela precisa estar baseada em 3 princípios. Isso é muito importante que a gente fale aqui, reforce um pouco sobre essa questão,
porque é fundamental, faz uma diferença gigante. Olha, são os princípios éticos, políticos e estéticos. Então, são 3 princípios, né, que fundamentam qualquer proposta pedagógica. E aí a gente vai ver o encadeamento de todos esses, por quê? Veja só. O princípio político que vai dar justamente a questão de que a educação infantil ela não é doméstica, a educação infantil ela tem local próprio, instituição, tem legislação, tem tudo isso. Então, eu estou envolvida dentro desse processo, dentro desse princípio político, né? Porque eu não estou ali fazendo qualquer coisa para qualquer pessoa. Não existe isso. Que vai entrelaçar com uma ética, né? Então, assim, qual é a ética do trabalho? Qual é a estética? Porque é outra coisa que está super ligada. Veja só, quando a gente pensa a questão cultural, quando eu vou pensar numa educação infantil, eu não vou... É isso mesmo, Andréia, tem uma postagem do Abaetê sobre isso. Eu não vou colocar por exemplo, eu não vou dentro de uma... Se a minha escola está dentro de uma comunidade cuja a classe social é muito baixa, né? Alguma situação em que as pessoas têm um nível, os pais, por exemplo, têm um nível de escolaridade também que é muito baixo e tudo mais, eu preciso levar tudo isso em consideração, né? Isso os princípios vão lá dizer da sua forma. Eu preciso levar tudo isso em consideração para poder organizar a proposta da minha escola. Isso não significa que a gente está falando de, então nesse tipo de lugar ou com esse tipo de pessoa tem que ser assim e com gente que tem dinheiro tem que ser de outro jeito. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando, até porque isso aí, as diferenças vão existir sim, né? E a gente está aqui com o intuito de minimizá-las e não reforçá-las, né? Então isso é muito importante. Isso também é papel da educação. Então, assim, mas como é que eu vou entrelaçar esses princípios, né? Então, assim, como é que eu vou... A ética vai dizer que eu preciso reconhecer a diversidade, né? Que está lá sendo falada no princípio estético. Eu preciso reconhecer que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm culturas diferentes, né? Então, assim, isso está ali. E isso tudo está envolvido com o princípio político, porque existem legislações e mandamentos no sentido de, às vezes não é uma lei, mas tem ali a ética, né? Tem a forma de proceder, como é que eu devo agir. Entende? Como essas coisas assim... Porque às vezes a gente olha para a lei... Eu estou falando desse jeito porque às vezes a gente olha para a lei e acha tudo muito complexo, né? Algumas pessoas... E isso é uma das questões que faz com que a diretriz tenha sido deixada de lado por muito tempo, né? Porque a diretriz é um documento muito denso, né? Então ele está ali... Agora, ler só a diretriz, só aquele conjunto de leis não é suficiente, mas o parecer número 20... que vai explicar essa diretriz, ele é precioso. Você lê o parecer número 20, está ali. Isso tudo que eu estou falando, muito melhor. Né? Está ali. Então, assim, a gente precisa compreender esses meandros para poder valorizar a diretriz, que é esse documento mandatório, que é o documento correto, não, desculpa, que é o documento que vai organizar. Porque a gente tem a base, né, nacional, lá vou eu, né? A Base Nacional Comum Curricular. Curricular. Acertei? Eu sempre troco esses Ou C6. comum curricular, ou curricular comum, a ordem dos fatores não altera o produto. Alterem. Tem medo disso também. A BNCC, que chegou e a BNCC está aí, e muitas pessoas confundiram, inclusive, achando que a BNCC chegava para substituir a diretriz. Gente, não é nada disso, tá? A BNCC é uma base, a diretriz é o mandatório, é a legislação, é a lei, e a base é uma espécie de referencial. A base não é lei, né? Não tem força de lei, a base, né? Mas não é a base, exatamente. Que está lá então, na assim, LDB, né? Que quando traz que todas as redes precisam organizar, né, as suas bases e seu currículo, né?
pode não ser aquela. Existe essa base. Agora, se uma rede pública, por exemplo, poderia, pegando o exemplo de uma rede pública, poderia organizar a sua própria base, né? Desde que seguisse a diretriz. Né? Então, assim, isso é papo para outra live, né, gente? Outro encontro que é longo. Mas só para eu entender que, exatamente, além da base não ser currículo, a base, ela não substitui a diretriz. Tá? Tentem colocar isso em prioridade para vocês. Sempre recorram. E eu acho que até reforçando a sua fala sobre princípios, né? Independente, né? Acho que a força dessa diretriz, enquanto uma legislação que é mandatória, né? E que está vigente e que é ela que exatamente orienta as práticas, que é as diretrizes curriculares nacionais, ela também orienta exatamente o que deve ser o currículo, né? Todas as concepções. Então, a própria BNCC, ela precisou estar totalmente garantida nas diretrizes, né? Então, assim, a gente, qualquer ação que a gente vai ter, como essa BNCC, se a escola ou a rede vai usar a BNCC como sua orientação curricular, é preciso entender que antes disso tem os princípios das diretrizes que vão nortear, são princípios norteadores da prática. Então, qualquer ação, qualquer escolha que as escolas forem fazer com a BNCC, a partir da BNCC, organizando os seus currículos, antes disso, é preciso que as ações sejam fiéis aos princípios, porque os princípios éticos, estéticos e políticos, eles vão muito mais do que um projeto pedagógico, né? Mais, assim, de curto prazo. Eles vão traçar um projeto de sociedade, de que sociedade é essa, né? Que criança, que ser humano é esse que vai habitar essa sociedade, que projeto a gente tem para uma sociedade de valores, né, de acolhimento às diversidades e às culturas, de respeito a todos, né, e também de autorias e de que resultado, né, é muito diferente de processo e para cada um é diferente. Então, o que eu considero para mim como deu certo na minha vida, sucesso para mim, eu atingi o que eu queria, é diferente do que a Carla quer para a vida dela. Então, essa teoria, né, de que é importante que cada um faça as suas próprias escolhas, então, seu caminho seja traçado dentro das suas próprias... acho que é escrever a sua história, né, de narrar a sua própria história de aprendizagem mesmo. Então, os princípios, eles garantem um pensamento que está ligado a esse projeto de sociedade. Então, a BNCC, ela veio para contribuir para que as escolas organizassem o seu próprio currículo, tendo algumas referências. Mas se a gente não tiver consciência das concepções que estão por trás de todas as nossas ações, então não adianta. Então, quando eu organizo a escola, um projeto pedagógico, como eu já disse antes, o próprio espaço da escola, ali está marcado o que eu penso sobre as crianças e o que eu quero sobre essa sociedade também, esse projeto de sociedade. Então, é muito sério pensar sobre isso. Né? Forma é conteúdo. Então, tudo que eu trago na forma teórica ou prática para a minha instituição tem ali um conteúdo daquilo que eu penso. Então, estudar as diretrizes e até se permitir repensar essas concepções é muito importante, né? E aí a gente tem, dentro da BNCC, por exemplo, uma grande contribuição que são totalmente ligados à diretriz, que são os direitos, por exemplo, né? Então, quando você fala de experiências, que currículo é experiência, significa que a criança tem o direito, sim, de brincar, de explorar, né? Ih, gente, até esqueci os 6 direitos. Brincar, explorar... Brincar, explorar, expressar...
expressar-se, conviver. Então, isso tudo está garantido nas conhecer-se. Então, os direitos de aprendizagem, eles na prática, se uma criança está sentado o tempo inteiro, sentada o tempo inteiro numa mesa, recebendo uma atividade que ela vai executar, não está sendo garantido os direitos e não está sendo garantida uma experiência. Então, é o que a gente tem de melhor, né, digamos assim, na BNCC, que é em relação à do CNEM, está exatamente em garantir esses direitos. Os direitos. É isso, não é? É porque tá falhando muito, tá piorando, eu tô até com medo. Para mim também tá falhando. Tá falhando. A sua fala tá falhando. Eu acho que pro pessoal não está falhando, então tá bom. Bom, para a gente resumir isso um pouco, né? Até porque já são 7h06, né? Tem questões que a gente precisa pensar aí com relação ao que é importante a gente pensar quando a gente pensa a educação da infância, né? Peraí que deu um probleminha aqui, cadê? Achei. A educação da infância. Então, quais são os pontos básicos que a gente precisa pensar? Vou começar, a Fabi vai continuar. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente está lá, já tem a documentação. Ok. A gente tem a documentação e a gente já sabe quem é essa criança pela documentação. Tá lá. A gente já sabe quem é essa criança. Eu sabendo quem é essa criança e que a legislação diz também o que é currículo, também diz o que é proposta pedagógica, né? Dizendo tudo isso, colocando lá bonitinho os princípios, colocando lá que, como a Fabi reforçou, eu tô resumindo mesmo, que o currículo é um conjunto de práticas e a criança vai vivenciar experiências, resumidamente, né? Que experiências são essas? Que quando a diretriz coloca lá as 12 experiências, quando você lê aquilo, gente, aquelas 12 são 20 mil. É muita coisa, entendeu? Então, assim, você coloca num documento aquilo que consegue englobar, né? Trazer ali uma clareza sobre o que é necessário, mas de uma maneira geral. Tem muita coisa aí envolvida. Bom, e aí você pensar isso é uma coisa imprescindível. Então, quando você vai a uma escola ou quando você está estudando sobre alguma coisa, várias luzinhas acendem para você quando a coisa não está seguindo a diretriz. Muita coisa acende para você, né? Porque você começa a copiando. Não, peraí, copiando mesmo, né? Que eu tô falando. Tá sempre preso, sentado, sem movimentar esse corpo, sem possibilidades práticas. Tem alguma coisa aí, né? Momentos em que não há as interações. Alguém até perguntou alguma coisa aí sobre o ensino remoto, né? Então, assim, gente, é muito complexo, né? A gente não dá nem tempo de falar sobre isso, mas uma coisa é certa só para a gente refletir, né? Se a criança precisa do afeto, se a criança precisa dessa relação, se os eixos norteadores das diretrizes, ou seja, que organizam as práticas, são as brincadeiras, né? É a brincadeira. E são as interações, ok, a gente está tendo algum tipo de interação, assim, nós aqui, né? Mas não é suficiente para uma criança seguir o seu processo de desenvolvimento. É muito pouco. Então, assim, mas realmente, assim, educação infantil remota, a gente sabe que não existe, né, gente? A educação infantil dessa forma não acontece, né? O que a gente faz é minimiza um pouco, porque a gente entende que currículo é experiência, o que eles estão vivendo em casa também é experiência. Então, se a gente olhar por esse aspecto, né, a gente consegue potencializar as experiências em casa, forma que essa criança não vai deixar de aprender porque está em casa, mas dizer que a gente está garantindo uma educação infantil dessa forma remota, não está. Mas a aprendizagem acontece em qualquer lugar que a criança esteja, né? E só que o espaço institucional, ele é
organizado por pessoas que entendem, que estudam, que estão ali. É um espaço preparado para essa infância, né? Por isso que dialogar com as famílias é tão importante, porque se as famílias conhecem o que é o trabalho da educação infantil, o que acontece na educação infantil e principalmente o que a infância precisa, ela também assume esse lugar de garantir dentro da própria casa também experiências significativas para minimamente acontecer a aprendizagem, né? E aí, trazendo assim, o que a gente combinou que a gente ia terminar a live falando assim, o que é importante saber sobre a educação infantil, né? Fazendo aí um bate-volta aí bem rapidinho, agora a gente, né? já sabe, os documentos já falou da Carla lei. falou. Agora seguinte. Isso aí. Então, vamos lá. Interações e brincadeiras são eixos estruturantes de qualquer ação. Precisa ter interação com pessoas, espaços, materiais diferentes, crianças de várias idades, interações com culturas diferentes, interações com espaços também diversificados fora da escola, interação de todos os tipos, sempre com brincadeira, tá? Então, educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Tá lá na legislação também, é obrigatória, principalmente a partir dos 4 anos de idade. É oferecida desde de 0 a 6 anos, é obrigatória a partir dos 4 ainda, mas já muitos municípios já atendem a 100% dos 4 anos e já estão buscando nos seus planos municipais que essa universalidade também seja atendida a 2 e 3 anos de idade. Então, isso está no Plano Nacional de Educação, está na maioria dos planos municipais também, universalizar esse atendimento também para 2 e 3 anos, o que é obrigatório a partir dos 4, né? Currículo na educação infantil é experiência, não é lista de atividades, não é executar tarefa. Currículo na educação infantil é o que acontece na prática, não o que está no papel. No papel, no planejamento, é o planejamento do professor. O currículo vai acontecer diante das interações e brincadeiras nas experiências das crianças. Isso também é importante conhecer. É importante entender que organização diz que currículo é cotidiano. Tudo, desde a chegada das crianças na escola, a forma como elas são recebidas, a forma como elas são acolhidas, até o último momento do dia dela na escola, é currículo. A alimentação é currículo. A hora da merenda é currículo. A brincadeira livre é currículo. Todas as experiências com múltiplas linguagens. Currículo não é só o que a gente pensava que são áreas de conhecimento. Tem conteúdo na educação infantil? Tem, muito conteúdo. Mas eles não estão separados em caixinhas, dentro de áreas de conhecimento separadas, né? Os conhecimentos perpassam o tempo inteiro os conteúdos. As áreas de conhecimento estão dentro das experiências que as crianças estão vivendo ao mesmo tempo. Não se separa linguagem escrita de linguagem, né? Nem se separa português, matemática, ciência, não se separa isso. São conhecimentos, são saberes e conhecimentos, né, socialmente e cientificamente estruturados que a criança vai aprendendo. Você não vai achar um currículo com uma lista de conteúdos, não existe isso. Currículo na educação infantil não é isso. Então é importante entender isso também. A criança precisa de um espaço adequado. Então, espaço também é currículo. Quando se pensa uma escola de educação infantil, é preciso pensar em um espaço que favoreça o movimento livre, que favoreça a autonomia, que favoreça o contato com a natureza, que favoreça o contato com materiais diversos, que favoreça a experimentação, a pesquisa. Então, o espaço precisa ser pensado para essa criança, para ele se movimentar com segurança, livremente, sem que alguém precise o dia inteiro gritar: sai, para, desce, não sobe, não vai.
né? Se esse espaço precisa de um professor que grita o tempo todo, ele não está preparado para a criança. Então, é preciso que gestores, professores e coordenadores pensem nesse espaço, se ele está adequado para as necessidades da infância, né? Existe avaliação na educação infantil? Sim, existe, mas não é uma avaliação de resultado. É uma avaliação desse processo. Se a gente fala de experiência, a gente não avalia se a criança aprendeu ou o que ela aprendeu ou não. A gente avalia e acompanha com documentação pedagógica como ela aprendeu, como ela vivenciou as experiências, como ela interagiu com os objetos de conhecimento que ela tinha disponíveis ali para ela. Então, é esse como que a gente precisa botar o tempo todo na avaliação. Então, a avaliação acontece sim, e tem objetivos, sim, que estão nas intenções pedagógicas dos professores quando eles organizam os contextos de aprendizagem. Então, tem tudo isso, mas numa concepção de infância e de currículo que está descrita lá na diretriz. Exatamente. Né? Então, e a partir... Bom, esse é o nosso resumo, né? Resumão. E o que a gente gostaria, né? Claro, a gente, quando a gente traz um assunto como esse, é um assunto profundo, gente. É tenso. Cada coisinha dessa, olha, a gente poderia tecer muitos fios, né? Mas a gente vai ficar com esses fios por hoje. Sabendo que a gente tem postado constantemente no nosso feed, principalmente, né? Várias questões sobre isso e entre outras coisas. Então, sobre educação infantil, sobre formação estética, que também é nosso caminhar, sobre arte, enfim, por lá. É só vocês viajarem ali. Né? As nossas lives, esses encontros, eles ficam no IGTV, né, daqui do Instagram mesmo, mas também vão para o nosso canal do YouTube, né, e ficam lá gravados. Então, vocês seguindo lá o canal do YouTube, se inscrevendo, né, acessando lá o sininho, vocês vão ficar super atentos em tudo que a gente fizer. Sem contar que a gente está aqui agora produzindo mais coisas também. A gente, outro dia, eu até falei isso num Stories, né, que a gente está, foi outro dia longe, né, foi ontem isso. Ou anteontem. Assim, que a gente está buscando se dedicar até um pouco mais, sabe? Porque a gente tem recebido a demanda de vocês e a gente está super feliz, né? Perguntas, né? Hoje, por exemplo, a gente viu algumas questões aqui e a gente nem interagiu tanto assim com as questões que foram trazidas aqui, porque o objetivo hoje era tentar trazer essas questões para vocês, né? Mas a gente está de olho, anotando as coisas, justamente porque, qual é a ideia? Que a gente traga essas questões lá, né, no feed, no live, vídeo, enfim, a gente vai continuar conversando aqui, tá bom, gente? Como a gente vai continuar também buscando organizar novos cursos, a gente também tem novidades para chegar aí, a gente está sempre buscando isso. Essa é a nossa ideia, tá? E uma outra coisa então, que eu queria... uma coisa, Karine, que eu queria só fortalecer muito aqui, antes da gente terminar, é que um dos marcos da diretriz também, sobre esse processo de olhar para a educação infantil, está exatamente nesse nome, educação infantil. Isso foi uma luta... Né? Foi uma luta para manter esse nome. Vocês podem observar que os outros segmentos eles ficam como ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. A educação infantil se manteve como educação infantil, não é ensino infantil. Nós não estamos aqui para ensinar numa relação de ensino-aprendizagem vertical, né? A gente está aqui num processo de educação, de formação humana, de uma formação sensível, de uma educação de sentidos, tá, gente? De sentidos em todos os sentidos, né? Tanto sensorial, como de ter sentido mesmo para a criança e para as experiências que ela vivencia. Então, assim, antes de qualquer coisa,
antes de fazer uma escolha por uma pedagogia, por uma metodologia, ou até se você for familiar, né, por uma escola, é importante entender quais são se essa escola segue esses princípios norteadores, qual é a concepção de infância que está por trás das ações dessa escola, porque principalmente aí vocês vão entender se essa escola respeita a infância. Então, o papel do Abaetê na formação dos professores é trazer esse conhecimento que mobiliza o respeito à infância. E o respeito aos educadores na infância, porque é exatamente através do conhecimento que a gente ganha esse espaço do respeito para o nosso trabalho. Então, realmente levem a palavra da educação infantil, a luta da educação infantil para a vida de vocês, porque a gente está tratando de um projeto de sociedade. Se a gente quer algo melhor ou algo novo, é preciso pensar na infância. A gente só acredita na infância. Exatamente, os caminhos estão abertos pelo profissional que está aí na formação e atuando nessa infância. Tá bom? É esse caminho aí que a gente queria deixar. E lutem, né, por essa educação infantil, pelas políticas públicas para a educação infantil, né? Fala, Carlinhos. Não, eu tô esperando você se despedir. Pode se despedir, porque como a gente tá com delay aqui, eu sei lá como é que tá acontecendo isso. Gente, vai ficar linda essa gravação. Porque eu vou dar 2 recadinhos antes de dar tchau. Isso, Daniele, longa, vai ter... Vida longa. Vida longa é esse caminho, as nossas relações, as nossas formações. Beijo em todos vocês, agradecendo aí. Carlinha vai dar 2 recadinhos. Vai lá, Carla. 2 recadinhos, rapidinho. Um recadinho, é porque eu já devo ter mostrado isso, mas vou mostrar de novo. Gente, esse livro aqui é maravilhoso, tá? Printa aí, Infância e Suas Linguagens, tá? Da Márcia Gobi e Mônica Pinazza, tá? Maravilhoso! Tem mais coisas. A gente vai colocar também lá no nosso feed, semanalmente, sugestões, tá? De leitura, tanto de estudo, né, quanto sugestões literárias também. Fiquem de olho. O segundo recadinho e último, juro. Acompanhe os nossos stories também. De vez em quando a gente coloca umas perguntas lá. E outra coisa, vocês também, às vezes a gente coloca umas caixinhas lá e vocês também podem fazer perguntas. A gente responde mesmo, tá? E sem contar que essas perguntas vocês interagem com a gente. Ótimas ideias pra gente fazer as lives, tá? Pra gente conversar aqui com vocês, tá bom? Obrigada por tudo e a gente se vê na próxima. Espero que muitas perguntinhas tenham ficado por aí, muitos macaquinhos no sótão. Vamos pegar essa live aí, divulgar para todo mundo ouvir, para a gente poder falar mais e mais sobre educação infantil, tá? Obrigada. Em breve a gente vai ter outra live, a gente vai divulgar, fica atento. Mais assunto gostoso aí. O ano não acabou para o Abaetê, isso aí. Beijo, obrigada a todo mundo. Boa noite, bom feriado.